diferentes razões no mesmo território. O exército sírio, o exército israelense, os palestinos, as milícias cristãs, druzas, sunitas, maronitas e xiitas. Todos eles se revezam na interminável função de fazer com que a violência e o horror se repitam e aumentem a cada ano da década. Um dos piores momentos é o massacre de Sabra e Shatila, campos de refugiados palestinos perto de Beirute. Israelenses e cristãos maronitas matam homens, mulheres e crianças. Quando todos os horrores pareciam já ter acontecido, Sabra e Shatila superam tudo. O Líbano vive há 14 anos sob combates, tiroteios e destruição. 150 mil pessoas já morreram. Centenas de milhares ficaram feridas, mutiladas e desabrigadas. Os prejuízos são incalculáveis. O Líbano é hoje um país sem governo ou com vários governos, sem nenhuma esperança de paz. A vida consegue a cada ano ficar pior. Essas crianças nasceram ao som dos tiroteios e tudo o que elas conhecem do mundo é o horror da guerra. Ali perto, no Golfo Pérsico, o Irã e o Iraque travam por 8 anos uma das guerras mais longas e cruéis do século. A fé na violência pode transformar o inferno da guerra num ato santo. Os iranianos lutam contra o que para eles é o imperialismo do grande Satã e cometem atrocidades. Os iraquianos também vão longe demais. Jogam gases venenosos num vilarejo, matando mulheres, velhos e crianças. O saldo da guerra é absurdo. 1 milhão de mortos, 1,5 milhão de feridos, 1,7 milhão desabrigados e refugiados. Uma guerra sem vencedores. Por esta guerra ninguém esperava. A disputa de um território gelado no Atlântico Sul que os ingleses chamam de Falklands e os argentinos de Malvinas. Em maio de 82, numa tentativa desesperada de reerguer o orgulho da nação argentina, o general Galtieri convence o povo a tentar pela guerra a conquista das Malvinas. A Inglaterra reage. Resultado: cada país perde $1 bilhão. 208 ingleses mortos, 2.000 argentinos mortos. Em El Salvador, a guerrilha da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional se arrasta há 10 anos. Os dois lados recebem ajuda estrangeira. Os Estados Unidos mandam dinheiro, armas e assessores militares para ajudar o governo de El Salvador. A década termina sem nenhuma perspectiva de paz, com o conflito no auge da violência. Mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Na vizinha Nicarágua, o governo sandinista não tem um minuto de paz para governar e tentar resolver os problemas do país. Todos os recursos são destinados à guerra. Os sandinistas enfrentam a oposição dos contras, que são apoiados pelos Estados Unidos. Mais uma vez, homens, mulheres e crianças são as maiores vítimas. A década começa com a União Soviética invadindo o Afeganistão com 115 mil soldados. Morrem 15 mil. 1.300.000 afegãos também morrem. Quase 7 milhões se refugiam em países vizinhos. Os soviéticos ocupam as cidades e os rebeldes sem armas para encarar os soviéticos de frente vivem escondidos nas montanhas.
Os soviéticos se atolam no seu Vietnã e a década termina com os soldados voltando para casa. A década marcada pela guerra é também um tempo em que muita gente protesta e grita pedindo a retirada dos mísseis Cruise e Pershing II semeados no solo da Europa. Os Estados Unidos e a União Soviética se acostumaram a ver o mundo muito mais como um campo de batalha do que como um salão de danças. Mas em 1985, os dois homens mais poderosos do mundo, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, começam um exaustivo padedê de conversas e negociações que fascina milhões de pessoas e se transforma na dança diplomática da década. Os dançarinos bem sabem que dançam à beira de um abismo nuclear. Passo a passo, eles vão transformando a dança da guerra do começo da década numa valsa de paz. Reagan e Gorbachev dão a última pirueta em Moscou, em julho de 1988. As armas começam a ser destruídas. A plateia respira aliviada. Ela é uma das raras unanimidades nacionais. Ser a menina mais linda e sexy de uma geração era pouco. No comando do programa infantil mais popular da TV, Xuxa virou rainha dos baixinhos e dos altinhos também. Um dínamo de alegria, explosão de graça incendiando a massa. Nunca lhe falta charme para conseguir o que quer. E vive um doce dilema. Sou eu que cuido de vocês ou vocês que cuidam de mim? Sua lei é uma só. Toda criança tem o direito de ser feliz. Como a Xuxa. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Eu não fui programado para fazer teatro, não fui programado para fazer literatura infantil, não fui programado para fazer roteiro de cinema, não fui programado para nenhuma dessas coisas. Então eu me sinto, assim, com certa exãs, escrevendo minhas croniquinhas e meus versinhos. É a única... 1987, morre Carlos Drummond de Andrade. O poeta que nasceu quase com um século, durante 85 anos foi mais que uma presença. Foi um ponto de referência, uma bússola, um instrumento de precisão e, sobretudo, de sensibilidade. Atento ao mundo, interessado por tudo, o poeta testemunha em favor da vida. Eu tenho a esperança de que vai melhorar, porque é impossível que não melhore. É impossível que vocês, moços, não consigam achar um meio de fazer aquilo que nós, velhos, não conseguimos fazer. Poeta do tempo presente que sempre soube, sempre cantou que é preciso criar o tempo futuro. O poeta moderno, o poeta eterno. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Maradona dribla meio time de ingleses na Copa do México. Um momento mágico, de garra, do menino de ouro que deu à Argentina a Copa e o orgulho de ter o maior jogador dos anos 80.
A seguir, o planeta ameaçado. Pantanal, Amazônia, Chico Mendes. Há 25 anos, quando o primeiro homem vai ao espaço, o mundo é surpreendido com uma afirmação. A Terra é azul. Diz Gagarin a bordo do Sputnik. Quando alguém contar a história dos anos 80 no próximo século, certamente dirá que esta é a década em que milhões de homens, sem tirar os pés do chão, descobrem que a Terra é verde. Nunca as relações entre o homem e o planeta onde ele pisa foram tão radicais, para o bem e para o mal. A vontade de preservar e a obsessão em destruir entram em confronto. Nesta década, o mundo assiste ao crescimento de uma ciência militante. A ecologia. Os homens aprenderam a levantar os braços para tentar deter o avanço das experiências nucleares, das motosserras, da poluição, de tudo que ameaça a vida no planeta. Estamos no Pantanal de Mato Grosso. Aqui começa a nossa viagem. Vamos subir neste balão e sobrevoar um pedaço da natureza que o homem ainda não transformou. Uma relíquia brasileira que o mundo inteiro inveja. Na contabilidade dos ecologistas brasileiros, o Pantanal oscila. Vitória ou derrota. Um pedaço do país que sobreviveu aos anos 80 quase intocado, mas que chega ao final do século na mira dos destruidores. Até quando essa água vai se manter limpa? Agora navegamos nas águas do rio mais sujo do mundo. Em 1986, um acidente numa indústria química suíça acaba com o trabalho de 15 anos dos países europeus para recuperar o rio Reno. Ele despeja 100 toneladas de metais pesados no Mar do Norte e ajuda a transformar a Inglaterra numa ilha cercada de poluição por todos os lados. A cidade de Los Angeles se esconde atrás de uma nuvem cinzenta. De onde vem tanta fumaça? Os carros, e principalmente a indústria, lançam no ar todos os anos 1 bilhão e 200 milhões de quilos de poluentes nos Estados Unidos, o país que mais destruiu recursos naturais nos últimos 200 anos. O carvão nas fábricas do meio oeste americano produz uma fumaça carregada de dióxido de enxofre, que se transforma em ácido sulfúrico, a chuva ácida. Nos anos 80, a poluição das grandes cidades faz o mundo conhecer os perigos do efeito estufa. Os poluentes em suspensão formam uma espécie de cinturão térmico, impedindo que a Terra se resfrie e esquentando todo o planeta. A liberação dos gases na fabricação de isopor e aerosóis produz um outro fenômeno, uma falha na camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta. Na Antártica, cientistas detectam um buraco de proporções alarmantes. Na Europa, a preocupação com a qualidade de vida é maior do que qualquer ideologia. Os verdes ganham votos, mudam a política, mas a guerra pelo meio ambiente não é só eleitoral. É, de fato, uma guerra. Eles não são soldados, mas nos anos 80 entram para a história como guerreiros. Para proteger a pureza das águas do Mar do Norte da contaminação do lixo atômico, eles oferecem seus corpos como escudo. Greenpeace, os Quixotes da Paz Verde. Eles não ganham a guerra, mas fazem batalhas inesquecíveis. Maio de 1986. Chernobyl, o maior acidente nuclear de todos os tempos. Setembro de 87, Goiânia. O césio provoca mortes e pânico no Brasil.
Dezembro de 85, Bhopal. Mais de 2.000 indianos morrem envenenados por um vazamento de gás tóxico. Março de 89, Alasca. O maior vazamento de óleo registrado até hoje. Mas estes anos de tanta destruição também serão lembrados por algumas vitórias. A preservação do mico-leão dourado. Da tartaruga marinha. A Batalha de Lutzenberger para despoluir Porto Alegre. A luta de Augusto Husky para preservar os beija-flores da Mata Atlântica. Na Amazônia, um homem entra no meio da mata armado. Daqui a pouco, uma árvore de quase 100 anos estará morta. Na década passada, era preciso juntar o trabalho de 8 homens durante uma semana para derrubar 1 hectare de terra. Depois da motosserra e da entrada dos tratores, 2 homens podem derrubar sozinhos até 40 hectares por dia. A Amazônia, pulmão do mundo, começa a respirar uma fumaça espessa, uma nuvem que se estende por quilômetros. O fogo toma conta de nossas matas e devasta uma área maior do que a Itália. Hidrelétricas como a de Cararaô afogam a floresta, mas não calam o protesto dos índios, armados de câmeras de vídeo e facões. Os gritos de socorro pela Amazônia atravessam o mundo e na Europa ganham uma voz poderosa. A voz de um homem que não conhecia a floresta. Um homem ouvido por milhões de outros homens. O inglês Sting, da Europa para o Brasil. Ele vem só para cantar, mas entre um show e outro conhece o Xingu. Uma viagem que muda sua vida. Sting se apaixona pela Amazônia. Se torna um porta-voz dos índios brasileiros. O cacique Raoni o acompanha e as portas do mundo se abrem para os dois. Chapuri, Acre. A procissão despede da vida um homem que simboliza a luta pela sobrevivência desta região. Chico Mendes, seringueiro e sindicalista, um ecologista reconhecido no mundo todo. No Brasil, apenas um seringueiro marcado para morrer. Uma voz que tentaram calar com um tiro. Essa luta não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. O choro desses homens e mulheres fala da dor da perda. Mas na morte, Chico Mendes venceu seu grande desafio. Conquistar apoio internacional para a defesa do seringueiro e da floresta. E fazer o mundo pensar que o progresso é possível sem a destruição do planeta. Massa muscular descomunal, agilidade espantosa e um soco fizeram de um pobre menino negro americano o maior fenômeno do esporte na década. Altura, largura, peso,
Nada resiste ao soco de Mike Tyson. 22 anos, 36 lutas, 36 vitórias, 32 por nocaute. Ela foi uma surpresa, tanto para a Casa Real de Windsor, como para os bilhões de plebeus do mundo inteiro. Lady Di entrou nos anos 80 injetando oxigênio e charme no Palácio de Buckingham. Porte elegante, gosto apurado, a futura rainha da Inglaterra atravessou a década e os continentes exibindo modelos chiques e sofisticados. Ela fez tudo isso e ainda é só princesa. Imagine então o dia em que for rainha. A mais mal vestida da década mora no mesmo palácio. Apesar dos conselhos de Lady Di, o mau gosto da rainha da Inglaterra é incurável. Um mal agravado pelas desajeitadas bolsas e os desastrados chapéus. A seguir, a saudade de Elis Regina, os recordes olímpicos, a máfia da cocaína. Outras coisas, como eu vejo graça em cantar. É preciso ter gana sempre, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A noite passa, me deixas louca. O teu corpo é luz, sedução, poema divino de sonho e esplendor. Foi no grito que esta senhora inglesa conquistou a década. São 10 anos de poder e glória para esta outra mulher da Inglaterra, a que manda mesmo neste povo que adora a rainha. Desde que foi eleita pela primeira vez em maio de 1979, Margaret Thatcher governa sem procurar agradar nem dentro nem fora de casa. O mundo é testemunha. A Dama de Ferro, como ficou conhecida, armou a Inglaterra, insistiu na aliança da Europa contra a União Soviética e foi a guerra de verdade. A tropa da primeira-ministra expulsou os argentinos, tomou de volta as Ilhas Malvinas e também devolveu o orgulho do inglês. O poder desta senhora inglesa fascina qualquer político. Mrs. Thatcher é enérgica e conservadora, mas ganhou o apoio da classe média. Hoje, mais da metade dos ingleses tem casa própria. O povo tem menos imposto para pagar e tem dinheiro para comprar ações das grandes companhias que eram do governo. Privatizar é outra receita desta dona de casa para desenvolver a Inglaterra. O desafio soviético. Provar ao mundo que o boicote americano não tira o brilho dos jogos. Os americanos protestam contra a invasão do Afeganistão pelos soviéticos e ficam fora de uma festa inesquecível. 100 mil pessoas no estádio Lenin em Moscou e bilhões pela TV são premiados com uma abertura jamais vista na história das Olimpíadas sob a batuta do mascote Misha. Tudo é tão perfeito que até o sisudo Leonid Brezhnev exibe a versão dele do que seria um sorriso.
Está em 42 marcas mundiais. O ginasta soviético Alexander Ditiadin assombra o mundo com suas 8 medalhas. A participação brasileira é, como sempre, discreta. João Carlos de Oliveira no triplo consegue o bronze. A festa maior é do iatismo com ouro para Alex Welter, Hilar Bjorkström, Marcos Soares e Eduardo Penido. Os soviéticos vencem a 6ª Olimpíada desde 1952. Ganham 195 das 652 medalhas. Quatro anos depois, o Dilsan é o anfitrião em Los Angeles. Os soviéticos dão um troco. Lideram o boicote de 20 países socialistas, alegando falta de segurança. Uma pena. Perde um show do esporte. As maiores estrelas são o alemão ocidental Michael Gross, o albatroz, com 2 medalhas de ouro. O americano Carl Lewis. E uma novidade marcante, a maratona feminina disputada pela primeira vez. A americana Joan Benoit vence, mas quem entra para a história como símbolo dos jogos é a suíça Gabriele Andersen. Ela comove o mundo ao se arrastar nos 400 metros finais. Os finlandeses mostram o fenômeno Pertti Kerpinen, do single skiff, com um tricampeonato olímpico. Montreal, Moscou e Los Angeles. Carl Lewis cumpre a promessa. É a superestrela com 4 medalhas de ouro, igualando a marca do legendário Jess Owens. Para o Brasil é a melhor Olimpíada de todos os tempos. 8 medalhas. 2 de bronze, 5 de prata, incluindo as inéditas no vôlei e no futebol, e o único ouro da estrela, Joaquim Cruz. Os Estados Unidos são os campeões com 177 medalhas. O Tigrinho Odori é o mascote dos Jogos da Paz em Seul 88. Começa a hora das superatletas, nos músculos de Florence Griffith Joyner, a mulher mais rápida do mundo. E no fenômeno da natação, Kristin Otto, vencendo todas as provas que disputa. Kristin da Alemanha Oriental, 6 medalhas de ouro. As jogadoras de vôlei soviéticas dão um exemplo de superação e disciplina depois da incrível bronca do técnico. Elas viram o jogo ganhando a medalha de ouro. E Helena Tichonova mantém a tradição das princesas do leste europeu na ginástica olímpica. E Steph Graf fecha com ouro um ano de muitas vitórias. Depois de vencer o Grand Slam, passa a história na volta do tênis às Olimpíadas. Entre os homens, Matt Biondi, com 7 medalhas, é o grande destaque da natação. O soviético Sergei Vladimir Artemov brilha na ginástica. E o tcheco Miroslav Messir conquista o ouro no tênis. Aurélio Miguel é o orgulho brasileiro. O único ouro no judô. Robson Caetano traz o bronze. E o futebol mais uma vez fica devendo o ouro. A seleção perde na dramática final contra os soviéticos. A Olimpíada de Seul também será lembrada como palco de uma grande farsa. O inacreditável tempo de 9 segundos e 79 centésimos conseguido pelo canadense Ben Johnson nos 100 metros rasos é uma fraude. O chamado filho do vento corre dopado. O ouro por justiça é de Carl Lewis.
Euforia. Dinheiro. Aceleração. Nos anos 80, o uso das drogas acompanha o ritmo frenético de uma overdose. A geração Yuppie e a sociedade do prazer instantâneo se entregam à cocaína. Um pó branco que conquistou 23 milhões de americanos e expande a mais poderosa indústria a florescer na abalada economia latino-americana. A cocaína movimenta pelas portas do fundo do continente mais de 60 bilhões de dólares por ano. Dinheiro suficiente para pagar a dívida de vários países. E atinge o espantoso índice de crescimento de 27% ao ano, que nenhuma economia legal do mundo consegue alcançar. Crack, em inglês, quer dizer estouro. Um derivado tosco, barato e altamente destrutivo. A cocaína fica ao alcance dos que não podem pagar $300 por uma grama de pó e atinge em cheio os adolescentes. Em menos de 5 anos, conquista bairros pobres, muda a vida das grandes cidades americanas. O crack é feito de pequenas pedras que não podem ser aspiradas. São fumadas. Provoca os mesmos efeitos da coca. Excitação do cérebro, aceleração das batidas cardíacas, momentos fugazes de euforia e brilho. E mata, ainda mais depressa. Colômbia, 1980. Na distante província de Medellín, 3 milionários traficantes se unem e formam a maior multinacional do crime, o Cartel de Medellín. Ao longo da década, os chefões da coca estendem seu império, formam o maior exército privado do mundo, desafiam os governos eleitos, matam mais de 200 juízes, dezenas de jornalistas e fazem da Colômbia um país refém. Os narcotraficantes tornam-se cada vez mais audaciosos. Em agosto de 89, 7 mil pessoas assistem estarrecidas ao assassinato de Luiz Carlos Galán, líder das pesquisas para a sucessão de Virgilio Barco, presidente da Colômbia. Em novembro do mesmo ano, uma bomba explode o Boeing 727 da Avianca, matando todos os seus 107 ocupantes. E no dia 7 de dezembro, um caminhão-bomba explode em Bogotá, matando 40 pessoas e destruindo mais de 100 edifícios. O homem forte do Panamá, General Noriega, é acusado nos Estados Unidos de ter acumulado 400 milhões de dólares na lavagem de dinheiro da cocaína. Noriega frauda eleições para manter-se no poder. Nesta semana, Estados Unidos invadem o Panamá com 24 mil soldados. Será que Noriega conseguirá escapar? A alquimia que transforma a milenar planta da coca num produto sedutor para a sociedade moderna invade os anos 90 sem dar sinais de enfraquecimento. De uma forma ou de outra, ela continua chegando ao seu destino. O que fazer com ela? Este é o grande desafio nesta virada de século. Um desafio que já não pode ser tratado como um mero caso de polícia. A seguir, o brilho de Michael Jackson. O homem flutua livre no espaço. Mais do que um fenômeno, os anos 80 fizeram de Michael Jackson uma obsessão. Ninguém despertou tantas paixões, nem ganhou tanto dinheiro como ele. Profissional desde os 5 anos de idade, vitória para ele é pouco. Ele precisa de triunfos. Nesta década, tornou-se o homem mais famoso do mundo, ultrapassando todas as fronteiras e expectativas. Aparência frágil, olhar etéreo e uma incrível timidez. Ele se transforma sob a luz dos refletores. Seu corpo franzino se enche de uma energia e é capaz de ocupar o palco inteiro. Ele
desafia a lei da gravidade, os limites do corpo. Michael Jackson não anda, flutua. Nos últimos anos, ele se torna um mistério aos olhos do público. Sua vida pessoal e sentimental é secreta, envolta em mística e marcada por fantasias, delírios, vitaminas e hormônios. Seu futuro será com privacidade, só discos, clipes e cinema. Projetos que vão eternizá-lo. E talvez seja isso que ele mais queira, a eternidade. Pobreza, dívida externa, tentativas de golpe. O assassinato do marido empurra Corazon Aquino para a presidência das Filipinas. Corey avança sem medo. Com apenas 36 anos e um rosto bonito de beleza clássica, Benazir Bhutto é a chefe de governo do Paquistão. Difícil imaginar uma mulher conduzindo os destinos de uma república islâmica de rígidos e machistas hábitos muçulmanos. Mas ela está lá, inteira, corajosa, competente. A aventura espacial tomou conta da imaginação dos anos 80. Jornadas e guerras nas estrelas levaram longe a fantasia. Os mais estranhos extraterrestres entraram para o dia a dia. Resultado: os voos espaciais de verdade ficaram sem graça na briga pelo espaço das telas. Não houve estrelas entre os astronautas dos anos 80. Eles ficaram no trabalho de formiguinha que permitirá grandes aventuras nas próximas décadas. Os soviéticos avançaram mais. Só eles têm uma base permanente no espaço, a Estação Orbital Mir. A bordo, há sempre pelo menos um astronauta. Yuri Romanenko, o recordista, passou quase um ano na Mir. Não é fácil virar Flash Gordon. Yuri voltou fraco, teve que ser carregado. Mas os soviéticos estão no caminho certo para a longa viagem a Marte. Outros povos também chegaram ao espaço, que ficou mais democrático. Para receber o cometa de Halley, japoneses e europeus lançaram sondas e fizeram as melhores imagens do cometa. O Halley incendiou a imaginação, mas a realidade ficou bem aquém da fantasia. Pelo menos o Halley permitiu à Europa e ao Japão provarem competência no novo mercado dos satélites. Os americanos queriam tomar conta desse mercado com uma novidade: o ônibus espacial, uma nave que entra em órbita e volta, aposentando os caríssimos foguetes descartáveis. As 4 naves, Columbia, Discovery, Atlantis e Challenger, se revezam com brilho. A nova geração de astronautas da NASA lança alguns satélites. Conserta outros. Brinca com a falta de peso. A NASA põe no ar uma imagem de tirar o fôlego. Enquanto a Terra gira lá embaixo, o astronauta se solta no espaço. O homem flutua totalmente livre. Em janeiro de 86, a Challenger esquenta as turbinas para uma nova missão. Pela primeira vez vai para o espaço uma pessoa comum, a professorinha Krista. É a aventura espacial ao alcance de todos. O mundo assiste ao vivo a maior tragédia da era espacial. O trauma tira os americanos do espaço durante 2 anos.
Para preencher o vazio deixado pela explosão da Challenger, só ficam as belas imagens de duas pequenas sondas lançadas nos anos 70, Voyager 1 e 2. A Voyager 1 passa por Saturno e revela os milhares de anéis que cercam o planeta mais deslumbrante do Sistema Solar. A Voyager 2 dá seu maior show na passagem por Netuno. Descobrimos que a Terra não é o único planeta azul, mas a atmosfera azul de Netuno é irrespirável. E lá o vento chega a 3.000 km por hora. O maior mistério está no satélite rosa de Netuno, Tritão, o único astro do Sistema Solar que gira ao contrário. Tritão tem até vulcões que cospem blocos gelados de metano, o nosso gás de cozinha. A Voyager 1 saiu do Sistema Solar e foi em busca de outros mundos. Leva num disco de cobre mensagens da Terra, sons do nosso mundo. O bater de um coração. Uma gargalhada. O canto das baleias. As ondas quebrando na praia. Será que alguém vai encontrar a mensagem como quem acha a garrafa que um náufrago lançou ao mar? No oceano das estrelas, o homem procura uma voz que responda: não estamos sozinhos no universo. A seguir, os tigres da Ásia, a fome da África e da América Latina. Baía de Tóquio, 2 de setembro de 1945. A bordo do encouraçado Missouri, o general americano Douglas MacArthur preside a cerimônia de rendição das tropas japonesas. No semblante da elite do Japão, a imagem de um país humilhado e devastado pela guerra. Ilha de Manhattan, 1º de novembro de 1989. Hoyata Ozokawa, alto executivo da Mitsubishi, compra por 846 milhões de dólares o Rockefeller Center, um complexo de 21 prédios no coração de Nova York, símbolo arquitetônico máximo do poder dos Estados Unidos. Nos anos 80, o mundo assiste perplexo o desfecho da mais fulminante e espetacular recuperação jamais conseguida por qualquer nação na história. Os japoneses são donos de 11 das 15 maiores companhias do mundo. Eles controlam a metade das 1000 maiores empresas do planeta. São deles 8 dos 10 maiores bancos. Estão no Japão 6 dos 10 homens mais ricos da Terra. O Bank of America, que financiou o início da reconstrução japonesa no pós-guerra, hoje precisa de bancos do Japão para escapar da falência. A sede do Citicorp, outro gigante financeiro dos Estados Unidos, funciona num prédio comprado por japoneses. Na terra do automóvel, o novo Império do Sol Nascente emprega 300 mil americanos e vende menos carros do que poderia para que a indústria automobilística local sobreviva. Nem mesmo os mísseis nucleares norte-americanos podem subir sem os minúsculos chips de computador produzidos pelos japoneses. Japão. 120 milhões de cidadãos hoje desfrutam de um sistema que vem sendo preparado há 40 anos. Ao longo desse tempo, os japoneses aprenderam a imitar o Ocidente. Eles também aprenderam a poupar como nenhum outro povo. O Japão é o templo do trabalho, altar da competição, paraíso da produção, reino da classe média. Aqui o número de cadernetas de poupança é maior do que o de habitantes. A duração máxima das férias é de 10 dias, mas a maioria se contenta com folgas anuais menores. A morte do imperador Hirohito devolve o país às milenares origens místicas e culturais. Mas o Japão potência, moderno e irresistível, está intacto a ponto de ser considerado mais ameaçador aos americanos do que todos os exércitos soviéticos, segundo uma pesquisa da revista Newsweek.
Os japoneses já não precisam imitar o Ocidente. Eles parecem estar descobrindo que podem comprar o mundo no original. A oeste do Japão está outro tigre da Ásia. A Coreia do Sul teve o tempo de duração da Guerra Fria para deixar de ser uma terra de fazendeiros pobres e se transformar na 17ª economia do mundo capitalista. No final dos anos 80, a Coreia só perde para os Estados Unidos e a Inglaterra em termos de igualdade social. O país é um pequeno e moderno gigante da economia. O nível de vida é elevado, mas o que faltava, a democracia, só chega no final da década, em meio a incontáveis choques entre estudantes e policiais que roubam a cena nos noticiários. Os coreanos têm a maior dívida da Ásia, mas no início da década fizeram ajustes na economia que o Brasil, por exemplo, não fez. A Coreia hoje pode investir ainda mais na pesquisa e na tecnologia e já forma o mesmo número de profissionais em ciência aplicada que o Japão. O mundo dos tigres asiáticos é o mesmo mundo da fome africana. A seca devora os corpos e a alma aflora nos últimos gestos que dizem: ainda somos humanos na nossa infinita dor. Tiros, bombas, choques nas ruas, saques, rebeliões militares, atentados. Ecos do nosso continente empobrecido, endividado, ameaçado, que não encontrou um caminho nos anos 80. Uma década perdida para povos que enfrentaram traficantes, terroristas, golpes, desemprego, fome, desastres naturais. A fúria de um vulcão. Os terremotos. A economia latino-americana desabou, como este prédio derrubado depois do terremoto de 85. Na cidade do México, o protesto mudo de homens que não conseguem trabalho. O desemprego chegou a atingir 40% dos trabalhadores. O preço da segunda maior dívida do mundo. Em todo o continente, economistas desesperados tentaram todos os milagres para que seus países convivessem com a crise provocada pelas altas taxas de inflação e o pagamento dos juros da dívida externa. Choques econômicos na Argentina, na Bolívia, no Peru. Quase todos terminaram em novos choques de rua. As moedas mudaram de nome, perderam zeros e valeram sempre menos. E a inflação sempre mais. 20, 30, 40, 100... 200% ao mês. A hiperinflação que a Europa conheceu no pré-guerra chegou à América Latina em tempos de paz, mas deixou as marcas de uma batalha. Por causa dela, a Argentina, que já foi o celeiro do continente, conheceu a fome. Por um pacote de comida, supermercados foram saqueados, numa escalada de violência que terminou com o estado de sítio. 20 mortos, centenas de feridos. Em apenas um mês, a população de argentinos miseráveis subiu de 3 para 9 milhões de pessoas. Na Venezuela, o ajuste econômico exigido pelo FMI termina com um saldo de 300 mortos. A maior revolta popular da história recente do país. O mesmo Alan Garcia que empolgou o Peru nos comícios de 85 descobriu estarrecido que seu governo era impotente diante da resistência suicida dos guerrilheiros do Sendero Luminoso. Mas nesses difíceis anos 80, a América Latina viu também a democracia renascer. No Uruguai, os presídios políticos abriram suas portas e o país recebeu os exilados, que votaram e participaram da festa de posse do presidente Sanguinetti. Na Argentina, os extremos se reacomodaram.
De um lado, o choro das mães dos desaparecidos que nunca se conformaram. Do outro, militares inconformados com a democracia acabaram se dobrando à vontade de milhões de pessoas que, a cada rebelião, iam para as ruas apoiar Alfonsín. E foi também a primeira vez em 30 anos que os argentinos ouviram a voz de um presidente eleito pelo povo, passando o poder a outro presidente eleito pelo povo. Se terminou definitivamente el país del todo contra todos. Comienza el país del todo junto a todos. No Paraguai, o silêncio marcou o fim de um ditador. O general Stroessner deixou 37 anos de poder sem dizer uma palavra. Mas foi também com uma única palavra, não, que os chilenos deram adeus a um outro ditador. O país que passou 16 anos ouvindo o som monótono das paradas, dos caçarolaços de protesto, dos gritos por liberdade, das bombas lançadas a cada manifestação, reconheceu afinal o som da democracia. A alegria de uma mudança sem mortes. Há poucos dias, as urnas indicaram para o Chile um presidente da oposição. A vitória suada é um sinal de que, no meio de tanta crise, um passo foi dado. Que os gritos de espera dos anos 80 sejam os gritos de esperança no final do século. Nesta década, nenhum outro esporte foi tão verde e amarelo como o automobilismo. O mundo da sofisticada Fórmula 1 viu 40 vezes um piloto brasileiro cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Viu também a consagração definitiva de 2 pilotos na conquista inesquecível de 4 títulos mundiais. E fica mais lindo por causa do amor. É preciso cantar e alegrar a cidade. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. Se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. Kim Basinger atravessa os anos 80 como um furacão. Inteligente, bonita e atraente, ela é sucesso no cinema. Os papéis que representa provocam palpitação e taquicardia. Kim Basinger avisa: pessoa e personagem não são a mesma coisa. Difícil de acreditar pra gente que a vê tão provocativa, natural e espontânea saltar das telas para nossas fantasias. A seguir, 29 anos depois, o Brasil elege seu presidente. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Destes anos 80 vão ficar algumas imagens que mexeram com as emoções. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, e as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. Este país, antecipando o futuro promissor com que todos sonhamos. Não me deixem só, eu preciso de vocês. Vamos à vitória! Fernando Collor de Mello é o escolhido do povo para conduzir o país aos anos 90. Na eleição de Collor e na votação obtida pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o povo brasileiro resgata a cidadania política por inteiro. Antagônicos em quase tudo, Collor e Lula têm em comum o fato de serem cada um, a seu modo, uma espécie de antídoto contra métodos e estilos de fazer política que parecem estar acabando junto com os anos 80. Dez anos antes da vitória do novo presidente, sucessão era um assunto restrito a um número bem menor de pessoas. O senador Petrônio Portela, ministro da Justiça, era o civil confiável que o regime militar preparava para suceder o general Figueiredo. O senador Petrônio Portela morre, mas a anistia iniciada em 78 continua quase ampla, geral e irrestrita. O sinal de que a abertura só pode ser lenta e gradual é dado aos metalúrgicos em greve no ABC Paulista. Um certo Luiz Inácio da Silva, líder maior do movimento, e outros sindicalistas são presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Em 81, as bombas da intolerância tentam minar o caminho da democracia. Lida Monteiro da Silva paga com a vida o preço de ser secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB dos Direitos Humanos e da Anistia. A mão fria do terrorismo ameaça as promessas liberalizantes do presidente Figueiredo. Um puma metálico quase atropela a redemocratização. A poucos metros do pavilhão do Rio Centro, onde um show organizado por entidades de esquerda comemora o Dia do Trabalho, uma bomba explode dentro do Puma, matando um sargento e ferindo um capitão, que estão a serviço dos órgãos de informação do Exército.
Alguém no Palácio do Planalto quer a apuração rigorosa do episódio e acha que os culpados devem ser punidos. É o general Golbery do Couto e Silva, um dos arquitetos do movimento militar de 64. O ministro Golbery é a grande baixa imposta ao presidente Figueiredo pela bomba do Rio Centro. A democracia dá um novo passo em 82. O brasileiro volta a eleger governadores. E 11 deles são da oposição. As urnas devolvem à cena política ex-exilados como Leonel Brizola, do PDT, e Miguel Arraes, do PMDB. Para resistir à corrida de obstáculos da abertura, o coração do presidente Figueiredo ganha 2 pontes safena. E ainda terá muitas emoções pela frente. Uma das mais inesperadas surge nas ruas e praças do país. Aquelas faixas e cartazes, os palanques iluminados, os artistas e cantores, os políticos, tudo formava o cenário de uma eleição presidencial. Mas ninguém estava sendo eleito. Este era o problema. O povo, livrando-se de uma longa tutela, não precisava de rebuscadas plataformas para aderir às passeatas. Bastava uma camiseta, uma fantasia, uma bandeira ou qualquer coisa que lembrasse aquela espécie de senha do desabafo. Em meio àquelas multidões embandeiradas, um milagre político se realizava. Autores de várias versões e projetos de Brasil se misturavam nos palcos, cantando de mãos dadas o mesmo futuro. Ao sonho comum dos líderes no palanque, correspondia uma inédita comunhão de bandeiras e palavras de ordem. Um emocionado exercício de união. A resposta do governo é a intimidação e a censura, no dia em que o Congresso se reúne para votar a emenda das diretas. O povo, sem poder votar, protesta com panelas e buzinas. Como vota? O deputado do PMDB, Cacildo Maldaner. Sim. 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 Não. 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 22 votos. Esta pequena e amarga diferença interrompe para sempre a tramitação da emenda das diretas. A televisão é proibida de mostrar as imagens do plenário. Nas ruas e praças, o maior movimento popular da história brasileira acaba em lágrimas e desolação. Anos depois do movimento militar de 64, o Congresso vai eleger um civil para a presidência da República. Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves. Tancredo Neves na vitória. O governador Tancredo Neves vence o deputado Paulo Maluf e se transforma no herói da vitória possível contra o regime. O porta-voz da esperança. O administrador de uma unanimidade rara e empolgante. Na véspera da posse, o destino trapaceia a nação numa cartada sinistra, dramática e inesperada. Na manhã da grande festa, o general Figueiredo está partindo para casa. Mas quem está sendo empossado é o vice, José Sarney, ex-presidente do PDS. Defender e cumprir a Constituição. Tancredo Neves e os brasileiros estão num hospital, iniciando uma parceria de dor que por mais de um mês transformará cada esquina do país na antessala do Instituto do Coração, em São Paulo. A cada dia, a cada cirurgia, a cada boletim, Tancredo fica mais doente, mais querido,
mais insubstituível. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto. Desafia o nosso peito à própria morte. A cidadania renasce com a nova Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição precisa agora de uma regulamentação para cumprir suas promessas políticas, sociais e econômicas. 5 anos depois da campanha das diretas, aquelas faixas e cartazes, os palanques iluminados, os políticos e artistas, tudo forma de novo um cenário de uma eleição presidencial. Só que desta vez é uma eleição presidencial. Já não há mais milagres políticos nos palanques. As multidões embandeiradas agora se reúnem separadamente, em cores e ideias mais ou menos definidas. Os artistas e cantores partem para as mais diversas parcerias. Cada político agora tem um palanque para si, para sua receita, seu jeito de reconstruir um país enfermo, abatido e desnorteado. Em cada bandeira, a herança da campanha que foi o início de tudo. Um sonho que teve de ser adiado, mas que tem lugar garantido na página mais nobre da história brasileira.